Bom, eu tenho 28 anos, então, apesar de jovem, né, eu comecei a minha carreira como empreendedora quando eu estava com 19, 20 anos, então já estou quase 9 anos nessa jornada. E é isso, né, de muitos altos e baixos, dificuldades, mas também muitos momentos bons. E eu vou contar um pouquinho para vocês também nesse início como eu cheguei lá. Por que eu decidi começar a empreender ainda tão jovem? Eu sou fundadora da Barcos, né, que é uma startup de educação e inclusão financeira, que inclusive é muito parte aqui da metodologia de tudo que eu vou compartilhar com vocês. Sou moradora do Caxambi, gente, zona norte do Rio, suburbana, muita coisa. Para mim não tem nada melhor do que acordar de manhã, comer um pastelzinho com caldo de cana na feira. Tá? Quem não valoriza isso está doido no nosso território carioca. Então, eu sou cria do Caxambi, minha família é toda de lá. Como já fui apresentada, eu sou graduada em administração pela FRJ e pela Universidade do Porto, também pós-graduada em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. E eu decidi, inclusive, me pós-graduar em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira para conseguir trazer diferentes pontos de vista, né? Diferentes, de fato, assim, sair um pouco dessa lógica que a gente tem muito Estados Unidos e Europa, sabe? A gente precisa começar a valorizar mais tudo que vem da nossa própria terra, né? Dos povos africanos, indígenas. Então, eu trago muito também dessa base teórica para finanças, né? Parece que não tem nada a ver. Eu lembro que quando eu comecei a minha pós-graduação, perguntaram para mim, Bia, mas você trabalha com finanças, vem da administração, o que você está indo fazer em história? E no final a gente percebe que está tudo conectado. Sou apaixonada por gestão de negócios sociais e finanças e queria deixar só uma curiosidade aqui sobre mim, para a gente conversar depois da palestra, gente, a galera que estiver aí online, falar comigo também nas redes sociais, é que eu sou viajante de carteirinha, então tem amigos que estão querendo comprar carro, casa, estão querendo ter filhos, famílias e tal. Eu estou focando sempre na minha próxima viagem. E eu sou especialista, obviamente, em viagem barata, né, gente? Eu trabalho com finanças. Então, depois, se vocês quiserem algumas dicas também de como a gente planeja aquela viagenzinha para o lugar dos sonhos, mas no precinho, estou super à disposição para a gente conversar, tá? Bom, vamos lá, né? Vocês devem estar se perguntando, Bia, tudo bem, mas como tudo isso começou? Queria só trazer um pouco dessa perspectiva da minha trajetória também, né, para todos os jovens que estão assistindo, que estão aqui com a gente, que estão online, entenderem que nem tudo na vida é linear, né? Acho que hoje tem muita essa pressão quando a gente olha para o mercado de trabalho, de que a gente tem que ter a resposta de tudo. A gente tem que saber já qual vai ser a profissão, qual é o próximo passo, como eu vou estar daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. E muitas vezes a gente está pensando no próximo passo, né? A gente está ainda... E comigo não foi muito diferente, tá? Tenho hoje, né, essa perspectiva de ser um caso de sucesso legal, mas não era algo que eu pensava quando eu estava lá nos meus 15, 16 anos, entendendo para onde eu ia, né? Então, muito desse meu olhar do próximo passo, está sempre muito conectado aos meus valores, veio também muito da minha família, né? Eu trouxe aqui meus avós, Dona Alzira e Seu Zé, que sempre trouxeram muito essa perspectiva para mim, para minha mãe, para o meu pai, do quanto é importante a gente focar na educação, que a educação de fato é a base de tudo, né? A minha avó era semi-analfabeta, meu avô conseguiu chegar ao curso técnico e ele era um dos mais vangloriados assim, da família, a galera gostava porque ele tinha conseguido ter uma educação formal, que era algo que infelizmente a nossa família não tinha. E eu sou a primeira pós-graduada da família. E isso mostra, né, de certa forma, o quanto a educação, hoje, gente, quando a gente olha para a realidade brasileira, a gente precisa de mais ou menos 9 gerações para conseguir mudar a classe, né, de fazer uma mudança da classe D para C, C para B. E a minha família conseguiu fazer isso em 2 gerações. E conseguiu exatamente, eu fico arrepiada quando eu falo isso, de verdade, toda vez, porque de fato veio muito por esses valores, né, esse olhar muito da construção de um legado, que não é só para a gente, mas é para as próximas gerações, aqueles que estão vindo, e eu consegui aproveitar muito disso, mas vem também muito da perspectiva da educação. Então tudo começa com quem vem antes, né? E, obviamente, nós seremos ancestrais de próximas gerações, então é muito importante a gente ter essa responsabilidade, não como um peso, mas como algo positivo. E, obviamente, educação é a base de tudo, né? De tudo que a gente quer construir na vida e para a gente conseguir também, enfim, diminuir um pouco dessas barreiras, desses desafios que a gente tem.
E foi assim, em um desses projetos, eu sempre fui muito envolvida com a educação. Eu estudei no Cefet Maracanã, aqui no Rio, uma escola pública durante o ensino médio. E foi um desses projetos que eu acabei esbarrando no tema educação financeira, tá? Então eu já queria dizer como primeira frase, né? A vida não é linear, eu não tinha ideia do que era educação financeira, tá? Não tinha a menor ideia. Mas eu achei interessante. Falei, é para aprender como lidar com finanças, é para estudar sobre o comportamento da minha geração, como é que isso funciona. E quando o meu professor falou, né, que tinha ali uma possibilidade de fazer um projeto de pesquisa e tal, eu achei legal porque eu imaginava pesquisa IBGE. Sabe aquela coisa Bonner no Jornal Nacional? E eu, nos meus 15, 16 anos, pensava, caramba, deve ser muito legal, né, pesquisadora e tal. Então eu comecei nesse projeto muito na tentativa de descobrir, sabe? Eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que essa, inclusive, é uma característica muito forte de todas as pessoas que conseguiram ser bem-sucedidas que eu conheço, tá? É o olhar da curiosidade, da vontade de descobrir, sabe? De, mesmo que num primeiro momento não faça tanto sentido, é você estar ali querendo entender se aquilo ali faz sentido, né? Se está conectado àquilo que você quer fazer ou não. Então, você jovem que está aí, seja curioso, tá? Pode não parecer fazer tanto sentido no início, mas de alguma forma você vai usar aqueles conhecimentos que você está aprendendo. E comigo foi muito assim. Eu fui aproveitando as oportunidades e isso foi me levando para lugares que eu jamais teria imaginado. Como eu disse para vocês, lá no auge dos meus 16 anos, eu não tinha a perspectiva de construir uma startup, uma empresa de tecnologia. Eu não tinha a perspectiva de conseguir, anos depois, alcançar, né, criar uma solução que pudesse apoiar a vida das pessoas, né, do Brasil inteiro. Hoje a gente está presente em todos os estados brasileiros, mas o que eu tinha era muita curiosidade, muita vontade de apoiar as pessoas, né? Eu tinha conseguido encontrar o meu propósito através da educação e eu queria muito conseguir levar um tema que foi tão importante para mim e para minha família, que é a educação financeira, para o máximo de jovens e de pessoas possível. E isso fez com que, mesmo sem saber muito bem o caminho, tá? Mesmo sem saber no início o que era empreender de fato, que eu vou confessar para vocês, quando eu comecei lá nos meus 19, eu falava empreender de comer, o que é isso? E aí, com o tempo, eu fui descobrindo os caminhos e isso levou com que a gente tivesse impacto e fosse reconhecido por coisas que eu nunca tinha imaginado. Então, primeira grande dica que eu queria dizer, inclusive que vale para finanças também, é estabelecer o seu propósito, entender aquilo que te move e se dedicar a isso, tá? Os caminhos, eles vão se abrindo de acordo com os seus passos. Nem sempre a gente tem a visão máxima de onde a gente vai chegar, até porque pensar nisso, num mundo que está mudando tanto, que tem tanta coisa acontecendo, traz muita ansiedade. Então não indico, tá? Você ficar ali, mas daqui a 30 anos... Vamos por partes, vamos entender quais vão ser os próximos passos que eu vou dar para a minha carreira até o final desse ano, né? Quais são as minhas projeções para o ano que vem, a faculdade que eu quero fazer, quais temas eu tenho de interesse, se aquela organização é mais legal para o meu estágio, para o meu jovem aprendiz do que aquela outra. Enfim, e vocês vão conhecendo gente boa e isso vai abrindo portas para os próximos passos. Então, deixo aqui já esse primeiro grande recado de que tá tudo bem, vocês vão também descobrindo no caminho, tá? Mas, obviamente, como boa educadora que sou, né, vou falar aqui também de finanças. Vocês acham que vocês iam sair daqui sem um puxãozinho de orelha, sem aquela sensação de que é hoje o dia que eu vou mudar minha vida financeira e vou fazer tudo diferente? Como assim? Não, gente. Vamos falar aqui sobre o tema do nosso aulão, que é se preparar, né, para conseguir se tornar rico de verdade, tá? E para a gente conseguir se tornar rico de verdade, a gente precisa fazer uma coisa que é conseguir descobrir a atual situação financeira que estamos. E nesse momento, normalmente, eu tô vendo a carinha de vocês aqui, é essa sensação aqui que a gente tem. Que é a outra assim, será que preciso saber no meu momento como é que tá as minhas finanças? Não sei se tô muito afim. Mas entender exatamente o status da sua vida financeira hoje, isso serve, gente, para qualquer pessoa em todas as idades, tá? Para quem está alcançando seu primeiro salário, isso é importante, porque quando a gente ganha pouco, a gente tem que saber administrar mesmo. Então, já passei por isso nos meus momentos de estágio, primeiro emprego. Eu lembro do meu primeiro salário na Barcos, que foi R$230. Então, vocês imaginam, né, o quanto eu tive que aprender a administrar. Mas conforme a gente vai aumentando o nosso salário também, se a gente não constrói comportamentos financeiros saudáveis, se a gente não tem uma boa noção da nossa grana,
a grana vai aumentando, a gente vai gastando mais, o estilo de vida vai aumentando e a gente se perde no processo, tá? Nem sempre muito mais grana é a solução da questão. Muitas vezes é, tá? Mas nem sempre é. Então, queria já deixar essa primeira dica aqui para vocês, né? E vou dar o passo a passo para vocês conseguirem fazer essa organização financeira completa, tá? E vocês vão ver que a Oprah, quem não conhece a Oprah, inclusive aí de casa, pesquisem, tá? Que a mulher é sinistra, é uma grande inspiração. Oprah vai estar melhor, vocês vão perceber que vocês vão piscar, nem vai doer, tá? Dá para falar disso de forma tranquila. Mas, gente, afinal de contas, né, o que é educação financeira? Eu já queria trazer uma ressignificação, eu diria, do que é educação financeira. Porque quando a gente fala de finanças, normalmente vem juros, né, inflação, mas como eu consigo, a perspectiva do longo prazo. E, obviamente, tudo isso é muito legal, mas é falado numa linguagem que não está no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, isso mais afasta do que aproxima a gente do tema. Muito por isso eu falei para vocês que eu fui fazer minha pós em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, porque eu queria trazer novas referências para a gente conseguir ressignificar um pouco e trazer finanças mais para o nosso dia a dia. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a educação financeira é muito mais sobre compreender o seu passado e equilibrar as escolhas do presente, para a partir disso conseguir construir o futuro que você quer, do que necessariamente a gente está aqui falando do quanto a inflação subiu, os juros compostos, o poder e tal. Isso é importante, obviamente, é legal saber, mas nem sempre é essa chave, né? Isso que vai fazer essa viradinha de chave acontecer, tá? E eu trouxe exatamente esse novo significado por conta de uma forma de pensar africana. Provavelmente vocês já conhecem, porque hoje já é bem difundido, Sankofa. Tem até série no Netflix, né? Enfim, hoje todo mundo fala desse ideograma, desse símbolo, que está representado aí para vocês, né? Com o pássaro. E esse ideograma, ele vem dos povos acães da África Ocidental, que foram povos que foram trazidos aqui para o Brasil, então trouxe muito essa referência, né, de África. E os adinkras, que é esse grupo de ideogramas, de imagens, cada imagenzinha tem um significado. Significa uma ação, uma forma de vida, ou traz um significado, uma dica, enfim, um direcionamento de como você deve seguir a vida em determinada área. Sankofa é muito interessante porque no ideograma você vê que tem o pássarozinho com a cabeça virada para trás, né? Olhando para o passado, né? O seu corpo está virado para frente e os seus pés, dependendo da imagem, você vê um para frente e um para trás e às vezes os dois para frente, tá? Qual é o grande significado desse ideograma? Ele fala da importância da gente conhecer bem o nosso passado para que a partir disso a gente consiga caminhar, né? A gente consiga se direcionar para o futuro que a gente quer. Gente, isso é educação financeira pura, tá? Isso é planejamento, gestão financeira pura. Quando a gente olha para planejamento financeiro, dificilmente a gente ignora aquilo que já aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente se baseia naquilo que aconteceu para conseguir projetar o futuro. E quantas vezes a gente não tem comportamentos financeiros, a forma como a gente lida com o dinheiro, ela não é inspirada em coisas que a gente viu ou deixou de ver da nossa infância, da nossa família, tá? Vou dar o meu próprio exemplo. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito controlada. Eu lembro que em períodos de crise, minha mãe sempre tinha um dinheiro guardado para carne, para o leite, sabe? Nunca faltou dentro de casa. Então a minha relação com o dinheiro sempre foi de muito cuidado e com uma perspectiva de segurança. Sabe, dinheiro para mim significava segurança. Então eu lidava com ele de uma forma muito tranquila. Até hoje eu consigo administrar, né? Tenho um perfil até mais consumista do que super planejada, mas eu sempre consegui administrar bem a grana e ter uma relação de boa, assim. Eu conseguia me organizar. Eu também conto a história do meu sócio, que também é fundador da Barcos. Ele veio de um lar em que o dinheiro ele era muito motivo de problema, de discussão, de treta, de quem tem, quem não tem. Então, ele sempre teve essa coisa de que o dinheiro corrompe as pessoas, sabe? O dinheiro é motivo de briga, eu não quero ter que lidar com isso. Eu só quero ganhar o meu, fazer um salário rápido para poder viver minha vida, sair daqui. Então, vocês entendem, enquanto até as experiências que a gente teve com a grana fazem com que a gente gaste mais ou menos, desconte mais ou menos, né? Que eu mereço hoje, ou seja, mais, né, mão fechada, porque às vezes teve alguém na família que perdeu tudo por ser mão aberta demais. Não tem histórias assim? Acho que todo mundo tem uma história dessa da família.
E entender esse passado faz com que vocês compreendam, ajuda, né, vocês a compreenderem. Cara, quanto isso influencia na forma que eu lido com o meu dinheiro hoje, hein? E a partir disso, será que conscientemente eu quero continuar lidando dessa forma? Como isso interfere no futuro que eu quero ter? Né? Como isso interfere na projeção que eu tenho para a Bia, que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai estar ganhando mais, vai estar numa carreira diferente, vai estar, enfim, num momento super promissor da vida e quer estar organizando, poupando, investindo, vivendo, viajando, comprando a sua casa própria. Como essas coisas elas se interferem? Então, trago aqui um novo significado para vocês refletirem. Quem faz terapia leva para terapia. Bom, tá? Quem não faz, recomendo. Sem terapia nem saberíamos, né? Então, deixo aí esse novo significado de educação financeira para vocês. Mas vamos lá, né, gente? Vamos para o que interessa. Vou trazer para vocês uma ferramenta para como vocês conseguem fazer essa organização. Essa ferramenta, ela está muito conectada à forma como a gente enxerga, né, educação financeira, o passo a passo que a gente lida normalmente na Barcos, que é a nossa metodologia. Queria que vocês imaginassem que vocês estão aqui no meio, tá, no centro da nossa metodologia, correndo em prol dos objetivos, né? Todos nós temos objetivos de curto, médio ou longo prazo, tá? Esses objetivos, eles são os nossos guias, são aquilo que motiva a gente, né? A trabalhar, a fazer, acordar cedo. Então, se você não tem objetivos muito bem definidos, importante parar. Primeira coisa, antes de olhar até para a vida financeira, entenda quais objetivos realmente te fazem acordar de manhã com um sorriso e falar, ok, vamos lá mais um dia, bora que bora, tá? Por quê? Porque é a partir dos objetivos, inclusive, que a gente consegue construir um bom plano para que você alcance, né? Inclusive, o melhor investimento para que você alcance esse objetivo mais rápido. Porque esse é o grande terror, gente, de todo mundo que trabalha com finanças, tá? Sempre chegam para mim e falam, tá, Bia, tá, mas e aí, qual é o melhor investimento? E aí? Qual é? É criptomoeda? É tesouro? É CDB? É poupança? Né? Caderneta de poupança? Eu falo, cara, depende do seu objetivo, depende, né, de quando você quer resgatar essa grana, depende do seu perfil. Às vezes você tem um perfil mais conservador, né, que não é muito adepto a risco, às vezes não, você é mais arrojado, quer arriscar mais, então depende de muitas coisas. E uma coisa que ajuda muito a gente a definir o melhor investimento é o objetivo, tá? Grande parte desse processo de decisão. E, obviamente, antes disso, né, para que você consiga chegar mais rápido nos seus objetivos, o investimento está ali. Então, ele é como se fosse uma bicicletinha, um skate, uma moto, que faz com que acelere, né, esse processo para que você consiga o dinheiro mais rápido para alcançar o seu objetivo. Mas antes a gente precisa, antes de tudo, aprender a controlar o presente, né? Conseguir saber ali quanto você ganha, quanto você gasta, ver se dá para fazer sobrar dinheiro para esse processo acontecer. E claro, tem uma segunda parte que eu não vou conseguir abordar aqui hoje, até porque meu tempo já está indo embora, eu estou aqui desesperada, que é o planejamento do futuro, tá? E a gente tem basicamente duas formas de alcançar os nossos objetivos. Primeiro é a partir de poupar, investir e alcançar, né? Se planejar para esse processo. E o segundo é através de crédito. E crédito, gente, pode ser o mocinho da história, tá? Muita gente fala muito mal de crédito e, pelo contrário, o acesso a crédito no momento certo, para o objetivo certo, é incrível. A grande questão é que a gente não é ensinado a utilizar crédito. E aí, quando a gente vê, a gente está passando a cervejinha do final de semana no crédito. E aí, quando você vê, você está usando aqui, ó, é Uber, é tudo. A gente vai botando ali no crédito, acaba utilizando o cartão de crédito, está muito na nossa mão, né? Que é um dos tipos de crédito aí mais frequentes. A gente acaba utilizando de forma errada, né, como renda extra e muitas vezes entra na bola de neve. Então, crédito é uma coisa muito positiva e que bom que foi democratizada. A gente só precisa entender melhor como utilizar, tá? E a partir disso, a gente pode, claro, escolher qual é o melhor investimento para conseguir alcançar, chegar mais rápido nos nossos objetivos. Vamos focar então no controle do presente, gente. Única teoria que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Imaginem que a vida financeira de vocês é essa xícara aqui, tá? E que todo o dinheiro que vocês colocam, né, que vocês recebem todo mês, é o líquido que está dentro dessa xícara. Conforme, aqui botei um chazinho de camomila, que eu sou adepta do chá, tá? Se você é da cervejinha, do vinhozinho, menor de idade, não, tá? É suco de laranja, é Coca-Cola.
Vocês troquem aí, imaginem o líquido que vocês quiserem, tá? Agora, depois, conforme o mês vai passando, você vai consumindo, você vai comprando coisas, né? E esse líquido ele vai diminuindo até que vai chegando no início do mês seguinte, normalmente você coloca um pouco mais de líquido. É assim que funciona o nosso fluxo, a nossa vida financeira. Só que muitas vezes o que acontece? Tem uma pequena rachadura aqui, na basezinha escondida da xícara. Parece que o dinheiro vai escoando rápido, sabe? Parece que você vai consumindo quando vê o dinheiro acabou. É o famoso tá sobrando mês. Né? Então vai estar faltando salário, tá sobrando mês. E muitas vezes essa rachadura aqui, ela é aqueles pequenos gastos que passam despercebidos pela gente, sabe? Então, é aquela pizza Maracanã, eu sou uma pessoa só. Pra quê? Que a gente compra no final de semana, porque não tá na promoção e eu mereço, eu trabalhei a semana inteira, sabe? Eu vou. Ou, gente, eu dou sempre esse exemplo, tá? Trem. Quem aqui pega trem? Pega trem? Ônibus às vezes, mas trem principalmente. Galera aí que tá de casa, que pega trem, transporte público. Cara, tem que tomar muito cuidado. Porque se deixar, você volta com fone de ouvido, amendoim, paçoca, salame, tempero do Guedes. Tu sai com... Sério, tu volta pra casa. E muitas vezes você paga com dinheiro, né? Então isso fica completamente assim... Você não anota e são gastos que vão acontecendo e que acabam sendo rachaduras aí na sua xícara, tá? Então, qual o grande objetivo desse nosso passo a passo que a gente construiu? É conseguir te ajudar na organização, tá? Nem sempre mais dinheiro é a solução. Como eu falei com vocês, muitas vezes é. Eu tô falando, enfim, a gente tem no Brasil hoje pelo menos 30% da população que vive em miséria. Então, a esse público a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de mais dinheiro sim, tá? Eu não tô falando desse público. Eu tô falando às vezes da gente que já tá ali estagiando, tá no Jovem Aprendiz, tá ganhando um dinheirinho, dá para começar a se organizar, ajudar em casa e tal, começa a sair, tá melhorando o salário e muitas vezes a gente continua muito perdido com as finanças. Então, isso ajuda muito a gente a conseguir construir esse fluxo, esse passo a passo. Então, gente, como é que funciona? Né? A gente chama o nosso método de Érica, né? Mas por que Érica? Érica foi a primeira aluna da história da Barcos lá em 2017 que gabaritou todos os testes que a gente fez, tá? Érica é um grande orgulho pra gente na Barcos e por isso a gente decidiu dar o nome do método de Érica para poder ser uma grande homenagem para ela. Mas também é uma forma, obviamente, da gente conseguir aqui lembrar de quais são os 4 passos para conseguir fazer o controle completo das suas finanças, tá? Funciona como um ciclo ao longo do mês e você começa fazendo a estimativa, tem o Ezinho aqui, o registro, o RI, que a gente deu um miguezinho ali para não ficar ERCA, senão vai ficar uma coisa meio estranha. Categoria, né? A gente faz a categorização e depois a gente avalia para ver se o mês saiu, né, conforme a nossa estimativa ou não. Então, esse é o passo a passo e você vai fazendo isso ao longo do mês, tá? Já digo para vocês, gente, que hoje eu levo exatos 15 minutos por semana para organizar as minhas finanças. Então, óbvio que o primeiro e segundo mês vai demandar mais tempo e energia de vocês porque é um hábito novo, mas com o tempo, depois que você encontra o aplicativo ou a planilha certa, o negócio, é muito tranquilo de vocês irem fazendo, tá? Mas eu vou apresentar para vocês então a lógica para que esse controle seja feito. Primeiro, a estimativa, né? Coloquei um salário aqui de alguém que está começando o estágio, tá? Que está ali começando a organizar as finanças. Então, imagine que a Joana, meu personagem fictício, começou aqui a ganhar um salário de R$800 e ela tem aqui mais ou menos a média do que ela acha que vai gastar por mês em cada um das áreas da vida dela, tá? Então, 300 para habitação, para ela ajudar em casa, 300 de alimentação, também para ela comer na rua e tal, 60 de transporte, porque ela já ganha, né, o Rio Card dela, então 60 para um Uber, um táxi, alguma coisa assim. Lazer, saúde e educação, botou mais uma graninha ali para ir se organizando, tá? Então, o total que ela acha que vai sair de grana, R$800. Depois ela vai fazer o registro durante o mês. Começou dia 1, agora a gente já está chegando no final de setembro, outubro, mês maravilhoso para isso, tá, gente? Então, eu vou rápido, tá? Eu vou rápido. Vai começar o registro, então durante o mês, começou dia 1, começa a registrar, tá?
Então, no caso aqui de Joana, ela recebeu o salário no início do mês e foi registrando item por item daquilo que foi saindo de grana, daquilo que ela foi gastando. Então, ela contribuiu 200 no aluguel, contribuiu lá na conta do telefone, da internet, do gás, né? Pagou, já fez um supermercadozinho para criar uma marmita, para dar uma ajudada, pagou ali parte do Netflix, pô, ficou doente, teve que comprar a vitamina C, o medicamento, então ela foi anotando, tá? Os gastos que ela teve ao longo do mês. Bom, gente, vocês viram que tem 3 pontinhos ali, porque esses gastos eles foram acontecendo, tá? Eu não botei todos aqui no nosso exemplo. A categorização é super maneira, por quê? Porque é como a gente transforma dados em informação, não é mesmo? Senão fica uma lista de um bando de coisa e que você depois não vai lá para revisitar, saber, enfim, para onde foi a grana. Então, o que ela faz é aglutinar, né? Juntar ali, categorizar, para que ela entenda para onde está de fato indo o dinheiro dela, para qual categoria está indo o dinheiro dela. Então, no caso aqui de Joana, ela viu que 310 foi para habitação, 30 para educação, 40 para saúde, 300 para alimentação, 90 de transporte e 50 de lazer. Então, no final ali, o total que de fato saiu de grana foi R$820. Bom, gente, no momento de avaliar, a gente faz exatamente essa comparação entre o que a gente estimou que ia sair no início do mês e o que de fato saiu no final do mês. E aí a Joana, ela tem o poder de tomar decisões. Caramba, eu sempre gasto 310 de habitação, então eu preciso aumentar a minha estimativa para habitação e diminuir um pouquinho em talvez alguma área para conseguir ir equilibrando isso. Caramba, esse mês eu percebi que eu gastei muito de transporte. Tô pegando uns Uberes aí que eu não estava planejando. Então preciso aumentar minha estimativa com transporte, ou eu consigo segurar um pouco mais em Uber esse mês para conseguir talvez um curso, né, fazer alguma outra coisa que eu esteja interessado. Então, o método Érica, como eu disse, não é uma fórmula mágica, ele só te dá as ferramentas e os números para que você consiga tomar a decisão de acordo com o que faz mais sentido para a sua vida, tá? E conforme o nosso salário vai aumentando, a gente vai percebendo que isso vai ficando mais complexo. Então, que bom que a gente começou cedo, né? E que vocês aí vão começar cedo também, para que a gente consiga, conforme as coisas forem melhorando, aumentando, vocês forem evoluindo da carreira, vocês já estejam com tudo isso muito bem pavimentado e as coisas, né, fluindo bem. Então, a avaliação é o momento de comparar e corrigir, né? E partir para o próximo mês seguindo o baile, tá? Talvez vocês estejam aí pensando, mas Bia, Joana no final do mês gastou R$820, mas ela só ganha 800. O que aconteceu com esses R$20? De onde vieram? Ela pode ter pedido dinheiro para os pais, para a avó, ganhou de aniversário, enfim. Mas a gente sabe que normalmente é o cartãozinho de crédito ali, ó, passando, e a gente passando aquele gasto para o mês seguinte, né? Alguma coisa ali que a gente quis e passa para o mês seguinte, tá? Então, até esse método é muito bom também para você perceber como você gasta o cartão de crédito e como esse consumo ele acontece ao longo do mês. Passou para o mês seguinte, consequentemente, no próximo mês, Joana já começa o mês com 780. Então, isso com o tempo, assim, a gente vai vendo como a bola de neve ela vai se formando. Então, por isso que colocar também numa ferramenta é super importante. Bom, gente, ferramenta apresentada, vou chegar aqui nos nossos momentos finais para abrir para perguntas, enfim, para a gente finalizar aqui o dia. Deixei aqui para vocês alguns aplicativos de controle financeiro para vocês baixarem, testarem, tá? A gente não tem nenhuma parceria com nenhum aplicativo, mas é uma forma de facilitar o trabalho de vocês procurar. Então aqui tem várias opções, todos eles têm versões gratuitas para vocês começarem esse controle, tá? Vou deixar a galera terminar a foto para passar. Foi? Rolou a foto, muito bom. E quero deixar para vocês também, vou deixar o linkzinho, a planilha que a gente desenvolveu na Barcos, que é toda automatizada, é dentro do Excel. E aqui vocês conseguem ver, né, que ele já traz um pouco da lógica da Érica, estimativa, o débito e dinheiro, né, o registro ali em cartão de crédito também. E o que eu gosto muito dessa planilha é que ela mostra o saldo disponível, mas ela mostra o que você passou no cartão de crédito também. Então ela te mostra o saldo real, que normalmente não é aquele que está na conta corrente.
Porque quando a gente passa no crédito, na conta corrente tem sempre mais. A gente acha que tem o valor da conta corrente e aí a gente chora, tá? Então, vou deixar para vocês aqui o linkzinho. Vocês podem colocar esse link bit.ly/planilha_barcos. Vocês vão cair nessa página. Lá vocês podem baixar a planilha, a última versão, e também baixar os nossos tutoriais, tá? Porque a planilha é toda automatizada em Excel, mas quem não sabe usar Excel não tem problema, não precisa. A gente deixou os tutoriais bonitinhos para vocês poderem usar as planilhas também, tá bom? E quero deixar aqui, né, como eu disse, Oprah já terminou. Olha só, viu? Nem doeu tanto assim. Opa, tenho que dar uma revisitada aqui quando eu chegar em casa. Mas não doeu tanto, viu? Dá pra falar de finanças de uma forma não tão traumática, gente. Então, se abram para falar desse tema que é muito bom. Vou deixar aqui pra vocês o blog da Barcos, tá? A gente tem vários artigos, enfim... Tem sempre saindo muita coisa, no próprio Instagram também a gente posta muito. Então tem vários temas legais sobre finanças, sobre investimentos, planejamento, para quem já está um pouco mais avançado. Quero também deixar um programa que a gente lançou semana passada, super em primeira mão, que é o programa Direto ao Tesouro, para quem quer começar a investir, não sabe muito bem qual é o melhor investimento para começar, de acordo com o objetivo. Então esse é um programa gratuito em parceria com a B3, a Bolsa do Brasil e com o Tesouro Nacional. E a gente fez um programa de incentivo com foco em impacto social, principalmente para a juventude entre 18 e 39, tá, gente? Então não vem que tipo, não, todo mundo, venham, tá? Para que você, de acordo com o seu objetivo, escolha o melhor título do Tesouro Direto e comece a investir através do nosso chatbot que te guia, te ajuda ali no dia a dia mesmo no fluxo, para você abrir sua conta e começar a investir, tá? O Tesouro é muito legal para quem está começando, é um dos investimentos mais seguros, você não perde dinheiro. Então, além de ser conectado, né, ao governo, ao Tesouro Nacional, então é muito, muito bacana, gente. Vale a pena vocês darem uma olhada também, tá? Para quem está começando, é um bom caminho. E é isso, queria muito agradecer vocês estarem aqui até o final, tá? Deixo aqui o meu Instagram da Barcos, também tem LinkedIn, Facebook, enfim, a gente está em quase todas as redes. Vou deixar também o meu e-mail, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, manter contato. Quero muito agradecer de novo ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um conteúdo, né, que desperte, enfim, esse lado das finanças que é super importante. E é isso, gente, super obrigada, tá bom?